Salve Dev, beleza? Bom, como prometido para vocês, hoje nós vamos conhecer o JSON Server. Show? Já deixei a documentação dele aberta aqui, vamos dar uma lida rápida e já vamos pôr a mão na prática. Bom, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é um JSON, dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima, né? Ou ao final do vídeo também vai aparecer esse card para você, da aula que a gente gravou ontem sobre JSON, especificamente sobre esse mecanismo aí para você fazer transmissão de dados, né, na web. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula, beleza? Então, o que a gente precisa saber do JSON Server? Basicamente, ele vai utilizar um arquivo JSON, vai startar uma API e vai utilizar aquele arquivo JSON como um banco de dados, onde, a partir daquele arquivo, você vai poder fazer get, post, put, delete, patch. A gente vai poder executar as operações aí com HTTP como se a gente estivesse, de fato, batendo numa API, certo? Então, qual é o intuito da aula de hoje? A gente vai criar um banco de dados, que, na verdade, é um JSON. Vamos startar o JSON Server, certo? Para colocar essa nossa API no ar. E vamos criar um aplicativo, uma aplicação simples, usando o Vite e o React, certo? Simplesmente para listar os dados desse nosso JSON, utilizando aí um hook como o useFetch, que nós vamos construir hoje na aula, beleza? Deixa eu dar uma diminuída aqui na câmera, para não tomar tanto espaço da tela. Vou me deixar aqui no cantinho, certo? E vamos começar aqui o nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso projeto com o Vite, né, e com o React. Então nós vamos usar o npm create vite@latest. Significa que eu vou criar um projeto aqui React usando o Vite, né, da última versão. Também tem vídeo no canal explicando sobre como criar um projeto com esse comando. Ele vai me perguntar o nome do projeto. Hoje nós vamos usar como dados aqui para nossa aula os personagens do Dragon Ball, né? Fica aqui também o luto sobre o Akira Toriyama, que morreu essa madrugada, né? Então esse projeto, além de ser uma aula para ensinar vocês, serve aí como homenagem, né, ao cara que criou um dos maiores, se não o maior anime do mundo, certo? O nome do projeto vai ser Dragon Ball List, certo? Só Dragon Ball. Vou deixar só assim mesmo, que não faz mal, né? Ele vai perguntar qual framework a gente quer usar, mas uma vez eu não vou usar nenhum framework, eu vou usar uma biblioteca, que é o React, e vamos utilizar aqui o JavaScript. A partir do momento que eu instalei o meu projeto, eu vou acessar a pasta dele, Dragon Ball, vou dar um npm install, certo? Essa parte, pessoal, eu não vou explicar pausadamente, porque já tem vídeo no canal explicando sobre isso. Então, se você é novo no canal, ou se você até já se inscreve, mas não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá nos nossos vídeos. Já tem 2 vídeos falando sobre React, como é que eu rodo esses comandos, por que eu rodo esses comandos. Se ainda assim você ver o vídeo lá, voltar pra cá e não entender, deixa aqui no comentário que aí a gente faz um vídeo mais longo, um vídeo mais pausado, explicando sobre cada comando. Beleza? Bom, as dependências do projeto instalado, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver se o projeto instalou corretamente, né? npm run dev, ele vai abrir aqui um localhost na porta 5103. Vamos colocar aqui no nosso navegador e tá lá, o projeto com Vite e React já está funcionando. Então o que a gente vai fazer? Vamos acessar aqui a nossa pasta aqui do nosso projeto, que é esse Dragon Ball aqui, certo? E vamos fazer o que? Vamos primeiramente limpar o nosso app.jsx. Eu não quero nada disso, não quero esse count, vou deixar aqui limpo, vou colocar aqui obrigado Akira. Vou limpar aqui o CSS do main, certo? Vou limpar aqui o app.css. Então pronto, basicamente a gente já limpou aqui os nossos projetos, né? Eu vou só dar um contexto rápido aqui, pessoal. Tudo que a gente instalar aqui, incluindo o JSON Server, vai ficar aqui dentro das dependências do nosso projeto, tá? O package JSON ele é responsável por manter todas as informações do projeto, incluindo as suas dependências, para que quando outra pessoa baixe esse projeto, ela possa usar esse arquivo para instalar tudo que for necessário, beleza? Então eu vou criar aqui um novo terminal, certo? Vou dividi-lo aqui, deixa eu apagar esse cara aqui, deixa eu dividir aqui um terminal novo, beleza? Já tenho aqui o meu terminal rodando o Vite, tenho aqui o meu novo terminal. Vou parar aqui a aplicação. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos instalar o JSON Server como manda aqui a documentação, ó. npm install JSON Server, de maneira bem simples, certo? Vou copiar e colar aqui, ó. Ele vai instalar pra gente o JSON Server. Percebam que após instalar, ele vai criar uma nova linha nas dependências aqui do package JSON, dizendo, olha, tem uma dependência para ser instalada além do React, do React DOM. Essa dependência é o JSON Server, né? Ele aceita uma versão 1.00 para cima. Então já incluiu aqui, ó. Certo? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar um arquivo JSON ou JSON5 para a gente poder startar o nosso banco. Então dentro da pasta Dragon Ball, que é o nosso projeto, eu vou criar uma outra pasta chamada Data.
E dentro da pasta data, eu vou criar aqui um arquivo chamado db, né? Ia ser Dragon Ball, mas ia ficar db.json. Então vamos colocar aqui characters. Aliás, vamos colocar database.json. Beleza? Da onde é que eu vou pegar os caracteres aqui, né, os personagens do Dragon Ball? Para você que não conhece o GitHub, lá existem projetos de N tipos e N objetivos diferentes, né? E tem uma API em português que ela serve para listar os personagens do Dragon Ball. E lá disponibiliza esse JSON. Eu vou deixar aqui na descrição o link do GitHub lá, que é público, para vocês acessarem. Mas de antemão eu já tenho os caracteres aqui no meu bloco de notas. Eu vou colar aqui pra gente e vamos dar uma olhada rápida aqui. Olha só, é bastante personagem, né? O que a gente tem aqui, ó? Nosso JSON objeto, onde a primeira posição desse objeto é characters. E dentro dele é um array, ou seja, eu tenho um array de personagens aqui, ó. Ou seja, os nossos characters são vários aqui, ó. Certo? Por que ele coloca esse cara como a primeira posição aqui, né, do objeto? Porque o JSON Server interpreta isso como uma rota. Ou seja, a partir do momento que eu tenho o characters aqui, é como se eu estivesse acessando a minha API /characters. Ele já entende que eu estou listando tudo que está dentro daquele array. Então eu consigo ter várias rotas, tudo dentro do mesmo arquivo JSON. Certo? Vocês vão perceber agora aqui na prática, beleza? Já vou deixar os caracteres aqui. Vamos só dar uma olhada rápida aqui no que a gente tem, ó. Tem o ID do personagem, o nome, né? Tem aqui a raça dele, o gênero, biografia, alguns dados aqui que podem ser usados para jogos, né? Algumas habilidades, que é um array, uma lista de habilidades, e eu tenho aqui uma imagem, ó, assets/cocu.png. Ou seja, dentro da pasta public do projeto, nós vamos criar uma pasta assets. Mesmo já tendo essa daqui, vou até apagar essa imagem aqui do React. Mesmo já tendo essa pasta assets, eu vou criar uma dentro de public para não ter que renomear tudo aqui, tá? Porque quando eu não passo o caminho aqui, ele já subentende que eu estou dentro da pasta assets. Então, dentro de public, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a pasta assets lá do projeto do Dragon Ball e vou colar aqui dentro da minha public, ó. Pronto, já tenho aí todas as imagens, ó. Tem o Android, tem o Pisa aí, o Brawler aqui, ó, beleza? Então todas as imagens já estão mapeadas. Ele já vai entender que essa imagem está aqui dentro da pasta assets, dentro de public. Só passando rápido, pessoal. Todo arquivo que você colocar dentro da pasta public do seu projeto React, você não precisa dizer que ele está na pasta principal /public. Ela já é uma pasta que já vem pré-definida, certo? Que tudo que você colocar num caminho, seja um CRC, de uma imagem, de um som, do que seja, se você não colocar ponto barra, né, no começo do caminho, já vai entender que está lá na public. Se eu coloco ponto barra aqui, é diferente. Ele vai procurar esse cara no nível de pasta que eu estou. Como eu não coloquei nada, só assets, ele vai lá dentro da public procurar o assets, beleza? Acho que eu não entendi navegabilidade de pasta. Deixa aqui no comentário que a gente faz um outro vídeo, inclusive já tem eu faço outro vídeo a respeito de navegabilidade de pastas e como acessar arquivos em diferentes níveis aí do nosso projeto, certo? Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz para rodar essa API aqui, né? A gente já instalou aqui o JSON Server e agora eu preciso rodar. De acordo aqui com ele, ele fala para a gente dar o npx JSON Server e colocar o caminho do nosso banco de dados. Olha só a documentação, como ela é bem simples, ó. Na documentação ele tem um array de posts e um array de comments e um profile. Então sempre que ele quiser acessar os posts, ele vai fazer localhost /posts. Nesse exemplo aqui, ó, além de ele pesquisar os posts, ele já passou um, ou seja, ele já está pesquisando o post que a propriedade ID é 1. Então, pessoal, isso aqui simula uma API, assim, praticamente 100% de como ela deve funcionar, certo? Se você trabalha aí com projetos já atuais, né, que não são legados, que você não precisa, por exemplo, fazer pessoas /ID /1, onde você passa só pessoas /1, você já pega aquele 1, já vai lá no seu banco, procura a pessoa cuja chave primária é igual a 1 e retorna ela em formato de JSON, né? Geralmente é assim que funcionam os backends. Mas, vamos lá. Então, eu vou startar esse cara, mas eu vou startar com um comando diferente um pouco desse. Por quê? Porque eu quero ficar escutando a minha API, certo? Então, reparem no comando que a gente vai utilizar aqui. npx JSON Server. Vou até aumentar aqui só para vocês não perderem aqui a visão. npx JSON Server. Vou dizer aqui --watch, ou seja, ele vai ficar escutando qualquer modificação que eu fizer nesse arquivo. Se eu inserir um item a mais, ele já atualiza. Se eu retirar, ele já atualiza. Beleza? Então esse --watch é para ele ficar escutando o nosso arquivo do banco de dados aqui, que é o JSON do database. Vou dizer onde é que está meu JSON. Meu JSON está na pasta data e o nome do arquivo é o database.json. E vou dizer qual é a porta que eu quero startar a minha API.
Eu vou usar aqui a porta 4000. Vou dar um Enter. Veja só, já startou. Olha só, o VS Code até já disse aqui, ó, sua aplicação está rodando na porta 4000. Você quer abrir ela no navegador? Vamos abrir. Vamos copiar aqui a sua URL. Vamos colar aqui no nosso navegador e olha só, JSON Server. Tenho aqui a documentação. Tenho aqui, né, os contribuidores do projeto, né? E tenho aqui uma rota. Olha que legal. Ele já sabe que se eu fizer /characters, né, /characters, eu tenho 20 itens, ou seja, eu tenho 20 personagens dentro da minha rota de personagens aqui que a gente chama de characters, né? E é interessante que você não precisou configurar nada. Se você clicar aqui, ó, já vem para nossa rota, ó, localhost 4000 /characters. Já está listando aqui, ó, todos os personagens que estão lá dentro do nosso JSON. Então, com isso, você consegue trabalhar o seu front-end livre de, eu tenho que esperar o back-end me mandar o retorno da API. Eu tenho que esperar o cara terminar de publicar a API para eu trabalhar. Não precisa. Você pega o JSON que você vai trabalhar, que geralmente ele é criado antes da tarefa ser passada para o back-end, né? Muitas vezes esse JSON já está pronto ali na cabeça do analista. Moca esse JSON, starta o server e vai trabalhar no front-end. Não precisa ficar esperando. Eu quero fazer um projeto. Eu queria fazer um projeto que eu consiga trabalhar uma lista, uma tabela, que eu consiga fazer um carrossel de imagens, mas eu não tenho dados, eu não queria mocar esses dados dentro do componente JSON Server. Pega os dados que você quer trabalhar, joga dentro do JSON e starta o servidor. Maneira mais simples que tem de você trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Já que a gente tem a nossa API rodando, certo? Uma APIzinha aqui rodando na porta 4000 com a rota de caracteres, beleza? Vamos testar aqui como é que eu faço para pegar, por exemplo, o Goku, ó. A gente viu lá na documentação que se eu botar /1, ele traz tudo que está referenciado ao ID 1. Aqui no nosso array, nosso objeto, o ID não é um número, mas sim um string. Mas não deixa de ser um identificador único. Então se eu colocar characters /Goku, olha só, eu só tenho um retorno, e esse retorno é exatamente o que corresponde ao ID Goku. Veja só, não tem mais nada que não seja do personagem Goku. Então a nossa API está 100% funcional. E também está funcionando para o post, para criar personagens, um put para atualizar o personagem e um delete para remover, certo? Essas três operações a gente vai deixar para um próximo vídeo para não ficar tão longo. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa API e tudo funcionando. Agora vamos partir para o nosso componente para listar esses personagens aí, beleza? Vamos voltar aqui para o vídeo com React, né? Obrigado, Akira. Vamos voltar aqui para o nosso app.js. Eu não vou criar um componente, eu não vou criar aqui uma parte, eu não vou deixar essa organização aqui, vai ficar aí por conta de vocês, beleza? O que vocês precisam só prestar atenção aqui é no que a gente vai usar. Eu vou minimizar isso aqui e vamos lá. O que a gente precisa criar aqui, né? Eu preciso primeiramente criar um meu hook. O que é um hook? O React, ele existe já vários hooks como useEffect, useMemo, useCallback, né? E a gente quer criar um hook para fazer o quê? Justamente para fazer esse fetch, para não ter que ficar reescrevendo o fetch dentro do componente. E até uma dica interessante para quando você tem um método que vai ser utilizado mais de uma vez. Em vez de você estar reescrevendo esse método, você cria um hook e esse hook vai se tornar abstrato, certo? Acho que eu não entendi, não sei o que é abstração. Vamos fazer um vídeo mais para frente sobre isso. O canal está só começando e a ideia é trazer para vocês tudo que eu utilizo no meu dia a dia e tudo que é utilizado de fato, né, na programação de verdade. Então aqui dentro de Source eu vou criar uma pastinha chamada hooks, certo? Hooks, porque eu posso ter mais de um hook, beleza? E o que a gente vai ter dentro desse hook? Eu vou criar um cara chamado useFetch.jsx. Bom, useFetch, né, ele vai ser usado para quê? Para fazer um fetch. O próprio JavaScript já tem um fetch. Eu podia só fazer um await fetch, podia, mas eu quero mostrar para vocês como fica mais bonito e organizado o código quando você cria abstrações, né? Quando você começa a parar de reescrever tantas vezes o mesmo código, beleza? Vou até diminuir a câmera mais um pouquinho aqui. A minha câmera fica piscando toda hora, eu não sei qual é o problema, mas já está chegando uma câmera nova, tá? E vai parar esse show de pisca-pisca aqui, né? Então vamos lá. O que eu preciso aqui, primeira mão, para criar o nosso useEffect? Primeiro a gente vai criar aqui uma função com o mesmo nome do componente, né? Então vou dar uns enters aqui, const useFetch é igual aqui a função, certo? Por padrão eu vou retornar essa função no final, então useExport default useFetch, pronto. Já disse que esse meu componente só vai ter um retorno que por padrão é o useFetch, beleza? Agora pensa comigo, se a gente está consumindo uma API, a gente tem uma URL padrão para ser consumida, né? Imagina que você vai ter não só uma rota, mas várias rotas. Você não vai estar querendo digitar a URL toda a vida, né? Então, por padrão, a gente vai criar aqui a base da nossa URL, certo? Então, eu vou criar aqui um API, URL base, que vai ser o quê? http://localhost 2.4000/.
acabei de criar a base da nossa URL. Toda vida que eu for fazer um fetch na minha API, independente da rota, é daqui que eu vou partir. Beleza? Segunda coisa que a gente tem que ter aqui. Se eu estou fazendo um use fetch, eu vou precisar coletar dados e guardar esses dados dentro de um estado. Porque eu estou trabalhando com React, eu preciso trabalhar com estado para que meus componentes conversem melhor, né? Para que o Virtual DOM atualize de fato só o que precisa ser atualizado. Acho que eu não sei qual é a diferença do Virtual DOM para o DOM que a gente aprende lá na aula do JavaScript. Tem uma diferença muito grande e é por isso que o React se tornou tão famoso, tá? Mas a gente pode comentar isso em outro vídeo. Então vamos lá, meu use fetch, ele vai retornar um dado. Então data, e por padrão, o state aqui do componente, ele tem que ter um método que seta essa data, né? Então set data, e aqui vai ser um use state, passando um array vazio para dentro. Ou seja, o meu data vai começar sendo um array vazio. Eu vou colocar um loading aqui também, para dizer o seguinte, olha, minha aplicação está carregando. Espera ela terminar de carregar aí para você listar os dados na tela. Porque enquanto ela estiver carregando, eu não quero que liste nada. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai usar um cara que a gente explicou também numa aula anterior, que é o useEffect, né? O que acontece aqui? Toda vida que a minha URL mudar, eu preciso que a minha rota seja atualizada, que meus dados sejam atualizados, né? Então, se eu estou lá, /characters, eu estou com aquele dado na lista. Se eu atualizar essa rota, eu preciso atualizar esse componente. Eu preciso atualizar esse estado aqui de data. Por quê? Porque ele vai sempre pegar o valor que eu estou pesquisando na URL. Certo? Então, eu vou ter aqui um useEffect, né? O que o useEffect recebe? Dois parâmetros. O primeiro é uma função de callback e o segundo é a sua dependência. Beleza? O que nós vamos ter aqui? Vamos criar uma função fetchData, certo? Essa função vai ser assíncrona, beleza? Porque eu vou ter aqui dentro uma await. Vamos de base aqui já botar o nosso try-catch para evitar que a tela quebre, para a gente poder capturar futuros erros, né? E como é que eu vou capturar? Por enquanto eu vou capturar só com o meu console mesmo, beleza? Dentro do try, o que eu vou precisar fazer? Duas chamadas aqui de await. A primeira delas é buscar o que eu quero, né? Buscar o que foi pedido aqui para o meu use hook, né? Meu hook, né? Meu use fetch. Então o que a gente vai ter aqui? Um response é igual await fetch. Fetch é um padrão que a gente aprende no JavaScript. E aqui, pessoal, eu vou ter que interpolar a nossa API URL base com o quê? Né? Chicão, se eu acessar só o localhost 4000, o que acontece? O localhost 4000 aqui, ele vai te retornar essa página. Não é essa página que eu quero retornar para o meu usuário. Eu quero retornar essa página /characters, ou seja, um path, né? Uma rota. Então eu preciso dizer aqui para o meu componente que ele vai receber por padrão um path. E esse path vai vir aqui em cima, ó, path. Beleza? O que eu vou fazer com esse path? Vamos lá. Eu vou simplesmente concatenar com o meu API URL base. Ou seja, no fim das contas, eu vou estar acessando localhost 4000 / o que vier aqui, seja /characters, /personagens, sei lá, pessoas, /animais, o que você quiser. Você só vai precisar passar o path da sua requisição, né? Isso aqui é o famoso endpoint, né? Por que chama endpoint? Porque é o último ponto da sua requisição que você quer acessar. Então vamos lá, continuar aqui rapidinho. Pegamos aqui o nosso response. Esse response ele está em formato de promise, então eu preciso transformar ele aqui num JSON. Então eu vou criar aqui um response data, também é um await, response.json. Ou seja, agora eu já tenho o meu JSON de personagens, de pessoas, animais, depende do que você estiver consultando. No nosso caso aqui, agora a gente já tem o JSON de personagens, porque é isso que a gente vai consultar, beleza? E agora eu vou usar o useState para setar esse data aqui, ó, response data. Ou seja, eu fiz a requisição lá para minha URL, para minha API, transformei o retorno dela em JSON e joguei ela para dentro do data aqui, ó. Quando eu faço um set data, ó, na verdade eu estou chamando esse método aqui do useState e ele vai popular esse cara. Se eu já populei esse cara, eu vou precisar retornar no final, né? Aqui a gente vai dar um set loading false, que quer dizer o que? Olha, já terminei de carregar os dados. Pode dar um false no seu load aí. E por final a gente vai ter que retornar tanto data quanto load, né, do nosso useFetch aqui. Então aqui a gente vai colocar um retorno, né, construindo o nosso objeto de retorno aqui, ó, load. Por que eu estou retornando desse jeito? Porque lá na chamada do meu useFetch eu vou desestruturar esse retorno. Acho que eu não sei o que é desestruturação de objeto. Mais uma vez, vídeo no canal, certo? Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente já explicou para trás. Essa é a lógica das aulas aqui. É você sempre ter um vídeo para trás explicando por que está sendo feito e usado aqui. Beleza?
Então vamos lá, percebam que o fetchData está com erro aqui, dizendo que ele foi declarado, mas não foi chamado. Isso aqui, pessoal, é apenas a declaração de uma função. Ela não vai se chamar sozinha, você precisa chamar ela aqui dentro do useFetch. Beleza? Outra coisa que a gente precisa popular é essa dependência aqui, ó. Ele está falando pra gente, olha, você está usando um React Hook, que é o useFetch, e ele está faltando uma dependência, né? Se você não passar nenhuma dependência aqui, ele só vai executar uma única vez. E não é isso que a gente quer. A gente quer que toda vida que a nossa URL mude, esse fetch execute, para que eu possa sempre garantir a integridade dos dados, para que eu possa sempre estar consumindo os dados atualizados. Então, esse path aqui vem para cá. Ou seja, toda vida que o meu useFetch receber um path diferente, né, toda vida que eu mudar a URL, eu vou refazer esse fetch data, beleza? E assim, se eu tiver feito um path com /Goku, eu vou jogar para esse data só o retorno do /Goku. Se eu tiver feito um post, na hora que eu refizer a URL lá do /caracteres, eu vou trazer os caracteres já atualizados com esse novo caractere que eu inseri no post, né? A requisição de post. Então, pessoal, é isso. O nosso useFetch, o nosso hook aí do React está feito, né? A gente conseguiu aí rapidinho construir esse cara e agora vamos colocar ele para ser utilizado, né? Vamos voltar lá para o nosso app. Fechar esse cara aqui para o nosso JSX aqui, né? Esse é o app principal que está sendo renderizado aqui, certo? E o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai precisar do useState, porque a gente vai chamar o nosso useFetch. Ele vem da onde? ./hooks/useFetch. Acabei de importar aquela minha função que a gente acabou de criar, beleza? Aqui eu vou também estar utilizando a desestruturação, né? Eu vou criar aqui data e loading. Por que eu estou utilizando esses nomes? Porque são os mesmos nomes que a gente retorna lá no nosso useFetch. Percebam que esse useFetch não é do React. Esse é o nosso useFetch, ó. Fomos nós que criamos. E eu estou passando para dentro dele um path, ó. Quando eu criei ele, eu falei para ele que eu vou passar um path e ele vai me retornar um data e um loading. Por isso que quando eu faço a desestruturação, ó, eu escrevo exatamente o data e o loading. Que isso aqui é o que eu estou esperando que ele me retorne. Beleza? Vou tirar aqui o obrigado Akira, mais uma vez, obrigado Akira pelo Dragon Ball. Com certeza aí a nossa geração foi muito feliz por conta desse desenho, né? E o que a gente vai ter aqui agora? Vamos criar aqui uma div, certo? Já vou dar um... eu acho que a nossa aplicação aqui deve ter caído, deixa eu ver... Ah, tá, a gente derrubou a aplicação, né? npm run dev, vamos voltar com ela. Pronto, já voltou, minimizar aqui, certo? E o que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é not loading. Vocês lembram que o load começa com true? Vamos acessar o useFetch. Lembra que ele começa como true? E depois que a minha requisição termina, eu seto ele para falso? Então isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo é um operador lógico. Ou seja, sempre que o loading for falso, sempre que esse cara retornar falso, eu vou fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa que eu quero fazer? O meu data é um array com todos os personagens do Dragon Ball. Então a gente precisa iterar sobre ele, certo? Essa parte do map, essa parte aqui da interação, se você tiver dúvida, né, se você nunca tiver visto isso em vídeo nenhum ou em conteúdo nenhum, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente falando sobre cada método aí que possa ser usado no array, né? Temos o map, temos o find, o filter, temos o sum, temos vários métodos aí que pode ser utilizado com o array, certo? E qual é o item que esse data, né, toda vida que eu iterar sobre esse data, o que ele vai me retornar? Um character, né? Um personagem. E aí eu vou fazer o quê? Bom, agora é só preciso montar a minha estrutura aqui, HTML, né? Só preciso montar o meu HTML aqui com os dados do meu objeto. Vou colocar aqui um aqui, senão o React vai dar um erro, dizendo que eu estou renderizando várias divs sem nenhuma chave, certo? E o que a gente tem lá no nosso JSON? Vamos acessar aqui o nosso /character. Eu tenho ID, name, tenho gênero, tenho a raça, a biografia. Acaba que vamos usar tudo, né? Vamos começar aqui pela imagem. Imagem, src, o que eu tenho no src? Eu tenho o character.img, né? Que ele passa aqui embaixo, ó, onde é que está a imagem do cidadão. Vou botar aqui um alt. O alt da imagem vai ser o nome, né, do caractere. E eu vou colocar aqui um style nela. Inclusive esse style, vocês vão ver que eu estou usando duas chaves para a esquerda e para a direita, mas não se preocupe que a gente também vai falar disso mais para frente. E aqui eu vou estar utilizando o width de 100px, beleza? Vou colocar entre aspas. Vou fechar aqui a minha tag de imagem e vamos ver como é que vai estar lá o nosso componente aqui, certo? Beleza. Character.image, character. Width 100px, beleza, nossa imagem está aqui. Vamos continuar criando aqui, que daqui a pouco eu vejo se o meu
A minha API tá rodando, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, H2, aqui eu vou ter o nosso, vou deixar copiar desse cara aqui, que é o que a gente vai usar, né, character.name, e aqui eu vou criar um P, dentro desse P um strong, vou colocar várias dele aqui, porque a gente vai ter a raça. Eu tenho esse aqui copiado, pessoal, só para agilizar o vídeo, eu vou copiar aqui só para não ficar muito longo, tá? Colei aqui, também tem uma UL, certo? Essa UL vai partir do mesmo princípio. Vocês lembram que aqui minhas habilidades, ó, minhas habilidades é um array, então eu posso fazer um map em cima delas, ó, character, que é o personagem, ponto abilities, que são as habilidades, ponto map. E aqui eu simplesmente vou montar um LI, né, uma lista de habilidades, certo? O que a gente pode fazer mais aqui, né? A gente está com o nosso HTML praticamente pronto, já está com load aqui com data. Toda vida que o load for falso, né, o data vai interar, eu vou pegar um caractere e vou montar esse cara. Bom, e tá aí a nossa lista de personagens. Perceba, pessoal, que a gente está em uma lista bem simples aqui, ó. A gente tem a imagem do Goku, nome, raça, gênero, a bio. São simplesmente os itens que a gente está listando lá da nossa API, né? Da nossa API que está rodando com JSON Server aqui, ó. Se a gente colocar aqui esse carinha de lado, a gente percebe aqui que nós temos as mesmas informações aqui, ó. Certo? E aqui nós temos todos os personagens, né? Freeza, temos o Cell, Majin Buu, Bio. Então, o que a gente pode perceber aqui? A força do JSON Server, quando você quer criar um projeto que você não tem uma API, né? Ah, eu sou um desenvolvedor front-end, mas eu não consigo criar uma API para criar um projeto. Usa o JSON Server, certo? Enquanto você estuda, né, para aprender a criar uma API, utilize o JSON Server, vai na internet, pega um JSON que contenha inúmeras informações. Existem inúmeros JSONs públicos aí disponíveis na internet, certo? E aí você não precisa ficar preso a essa questão de back-end, essa questão de API. Se você é uma pessoa que desenvolve muito bem o Figma, desenvolve muito bem o seu front, você pode simplesmente trabalhar no React nessa parte, né? Óbvio que você vai precisar saber algumas coisas básicas do JavaScript, como map, como chamar aqui as funções, né, no use hook desse, beleza? Então, pessoal, esse exemplo aí bem simples, né, listazinha. A gente pode utilizar esse cara aqui em outros vídeos para criar personagens, deletar, editar. A gente pode estilizar esse retorno aqui para deixar a tela bem mais aparente, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Era de maneira simples, pouco mais aqui de 30 minutos. A gente startou uma API, populou um banco de dados aqui falso, né, que é usando JSON, e conseguiu criar a nossa lista através de uma integração back-front, né, com poucos arquivos, poucas bibliotecas e poucos comandos. Beleza? Eu não vou deixar esse código no repositório, porque eu vou usar ele em outros vídeos para a gente estar estilizando isso daqui. Eu quero chamar um grande amigo meu que é fera no CSS para ele estilizar essa aplicação com a gente aqui numa live, quem sabe. E eu quero também trabalhar com vocês outros hooks para a gente fazer a integração com post, com put, com delete e com o patch, que são outras operações de HTTP. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida já sabe, deixa no comentário, tá? Isso aqui, de fato, é diferente do Netflix. A gente não tem edição, eu não tenho editor de canal. Eu venho, gravo para vocês aqui, jogo no YouTube logo depois que eu gravo. Então, estou finalizando essa gravação agora, dia 8/3 às 7h54, e já vou jogar no YouTube para vocês. Beleza? Qualquer coisa deixa no comentário. Não esquece de dar o like, compartilha, se inscreve. Valeu!